Sabe aquela pegadinha de português que pode custar uma questão no concurso? Pois é, muitas vezes ela se esconde em dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas não são: ambiguidade e polissemia. Hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas a diferença entre eles e garantir que isso nunca mais te derrube. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar juntos nessa frase aqui. Parece simples, né? A mulher nervosa reclamou da demora no atendimento. Mas se a gente parar para pensar um segundinho, tem uma dúvida escondida aí. O que essa frase está dizendo de verdade? E aqui tá o pulo do gato. A gente fica sem saber. Essa mulher já é uma pessoa nervosa, que chegou assim, ou foi a demora no atendimento que a deixou nesse estado? Essa dupla interpretação, essa incerteza, é o nosso ponto de partida. A culpada por essa confusão toda tem nome e sobrenome. É a ambiguidade. É ela que cria essa espécie de névoa no texto, um prato cheio que as bancas de concurso, elas adoram explorar. A definição formal diz o seguinte: ambiguidade, que às vezes aparece com o nome chique de anfibologia, acontece quando a frase inteira, do jeito que foi montada, permite mais de um entendimento. E o resultado disso? A mensagem não fica clara. Simples assim. Mas olha que interessante, a ambiguidade não é sempre a vilã da história. Às vezes, na literatura, na publicidade, ela é usada de propósito, sabe? Para criar humor, uma poesia. Mas para o que interessa para a gente, para concursos, ela é vista como um erro, um vício de linguagem. É sinal de que as ideias não foram bem organizadas. E como é que essa confusão acontece na prática? Bom, tem vários jeitos. Pode ser pelo uso de um pronome possessivo, tipo, João pediu a Carlos para pegar seus livros. Ué, os livros são do João ou do Carlos? Ou então pela posição das palavras na frase. Ele viu a moça com um binóculo. Quem estava com o binóculo? Ele que observava ou a moça? E claro, a clássica má organização da frase, como naquela manchete ali, que a gente já vai ver em detalhes. Certo. Então a gente já viu que a ambiguidade é um problema na estrutura da frase. Agora vamos conhecer a prima dela, a polissemia. E aqui a história é outra. Não é um problema. É uma riqueza da nossa língua, uma característica das palavras em si. Polissemia é basicamente quando uma única palavra tem vários significados diferentes, todos lá registrados no dicionário. E qual é o segredo para a gente não se confundir? Uma palavrinha mágica: contexto. É o contexto da frase que vai dizer para a gente qual dos sentidos está sendo usado. Pensa em palavras super comuns. Por exemplo, manga. Pode ser a manga da camisa ou a fruta deliciosa. Banco pode ser o lugar onde a gente senta na praça ou a instituição onde a gente guarda dinheiro. Ou papel. Pode ser a folha que a gente usa para escrever ou o papel que um ator representa numa peça. Viu só? Em todos os casos, uma só palavra com vários sentidos. Mas o contexto não deixa a gente ficar na dúvida. Zero confusão. Beleza. Agora que a gente já conheceu as duas, vamos colocar uma do lado da outra. É a hora do confronto final, para a diferença ficar marcada na pedra e a gente nunca mais confundir na hora da prova. Então, vamos resumir para não esquecer nunca mais. A ambiguidade nasce da construção da frase, da organização das palavras. A polissemia, por outro lado, está na palavra em si, no seu DNA. E isso nos leva à grande diferença. Na ambiguidade, o contexto muitas vezes não adianta, a confusão continua. Na polissemia, o contexto é o nosso super-herói, é ele que resolve tudo. O resultado final? Ambiguidade gera confusão, polissemia enriquece a comunicação. E essa citação aqui mata a charada. A ambiguidade é teimosa. Mesmo que você dê mais informações, a frase mal construída continua gerando dúvida. Já a polissemia é super tranquila. O contexto sempre dá um jeito de esclarecer as coisas. Tudo bem, a teoria ficou clara, mas vamos ao que interessa. Como é que isso aparece na prova? Por que saber essa diferença é tão, mas tão importante para quem quer ser aprovado? Porque, gente, no campo de batalha, que é um concurso público, essa diferença não é só um detalhezinho, ela é decisiva. Saber identificar um erro como a ambiguidade ou reconhecer um fenômeno como a polissemia é o que separa o acerto do erro, o ponto ganho do ponto perdido. Olha só esse exemplo real que já caiu em prova. A manchete diz: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Isso aqui é um caso clássico de ambiguidade por causa da estrutura. Sacou o problema? A gente fica se perguntando, para aí, a campanha é para combater a violência praticada pelo governo ou é uma campanha criada pelo governo para combater a violência na sociedade? A forma como as palavras foram enfileiradas ali criou toda a confusão.
E como a gente conserta isso? Com uma pequena reorganização. Se a gente escreve campanha do governo do estado contra a violência, pronto. A dúvida some na hora. Fica óbvio que o governo é o autor da campanha, não o alvo. É exatamente esse tipo de raciocínio que a prova vai cobrar. Agora, vamos ver um exemplo de polissemia tirado de um simulado. A questão falava que a palavra níveis, nesse trecho mantém os níveis de açúcar no sangue sob controle, era um caso de polissemia. E essa afirmação está certíssima. A palavra nível sozinha pode ser um monte de coisas. Nível do mar, nível de dificuldade de um jogo, mas quando a gente coloca no contexto de açúcar no sangue, só existe um significado possível. O sentido fica cravado, específico, não tem dúvida, não tem confusão. Esse é o exemplo perfeito de polissemia resolvida pelo contexto. No fim das contas, entender a diferença entre ambiguidade e polissemia vai além da gramática. É sobre ter clareza na comunicação. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Que outras armadilhas e riquezas da nossa língua a gente usa todo santo dia sem nem se dar conta? Porque, no fundo, entender a linguagem é entender como a gente organiza o nosso pensamento. Fica aí a reflexão.